Quero reler com os irmãos um dos textos mais emocionantes que nós temos no livro de Atos e, por que não dizer, em toda a Bíblia. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de poder te prestar culto com alegria, com liberdade, na comunhão daqueles que reconhecemos ser nossos irmãos em Cristo, e te bendizemos também pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la, a tirar lições que sejam úteis para a nossa orientação, para que sejamos encaminhados na verdade enquanto estivermos aqui neste mundo. E pedimos que nessa noite o Senhor seja gracioso para conosco, nos ajudando não apenas a fixar os nossos olhos na tua palavra, mas nos concentrar naquilo que o Senhor deseja nos comunicar, e que teu Espírito não apenas nos
permita guardar os teus conselhos, mas colocá-los em prática quando as circunstâncias assim o exigirem. Abençoa, portanto, cada pessoa, cada família que chegou até aqui nesta noite. E nós te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã, nós já observamos que neste texto, Paulo, ele olha para 3 dimensões do seu horizonte histórico. Ele olha para trás e, ao fazer um balanço do seu ministério, ele pode dizer que ele tem a sua consciência tranquila, em paz, em virtude do seu testemunho, do seu comportamento, do seu compromisso com o ministério que Deus nos confiou. E até se apresenta para os seus amigos de labuta, que são os presbíteros lá da igreja de Éfeso. Paulo está em Mileto e manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para ter aquele encontro que será o último encontro, literalmente falando da sua carreira missionária, conforme o autor de Atos, Lucas, registra. E ao conversar com esses presbíteros, lembrando do seu passado ministerial, ele se apresenta a eles como um modelo a ser seguido. E nós já vimos pela manhã a primeira razão por que Paulo se apresenta como modelo, pelo fato dele ter sido zeloso no que diz respeito à pregação e ao ensino da palavra de Deus. A segunda razão que nós aprendemos nessa leitura, e que deve ser também um alvo a ser perseguido por todos aqueles que são líderes da igreja, e essa é a segunda razão através da qual Paulo se apresenta como modelo, é que reconhecidamente ele levou uma vida abnegada e exerceu o seu ministério da mesma forma. A passagem é rica na descrição de detalhes que marcaram o sofrimento pessoal e ministerial do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, você pode observar aí nos versos 18 e 19, que ele começa lembrando das suas humilhações, das suas lágrimas, das suas provações, de todas aquelas dificuldades que ele teve que enfrentar para dar conta do seu ministério sagrado. E é interessante como a gente pode observar que em vários momentos da vida ministerial de Paulo, ele teve que enfrentar dificuldades inomináveis. A essa altura do seu ministério, ele já está bem estabelecido como um missionário campeão da igreja cristã em termos de realização. Mas olha que coisa estranha. Os irmãos lá de Corinto, às vezes eu não sei como interpretar um negócio desse. Começam a suspeitar das credenciais apostólicas de Paulo. É uma coisa quase que incompreensível. Como é que você vai suspeitar das credenciais apostólicas de um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo? Mas os irmãos lá de Corinto fizeram isso. E ele teve que escrever uma carta duríssima. Não é a primeira carta que nós temos no Novo Testamento, nem é a segunda carta que nós temos no Novo Testamento. É uma carta perdida, que foi escrita entre as duas que nós temos no cânon sagrado. Mas, irmãos, não bastasse isso, uma campanha de difamação maldosa fora lançada contra Paulo em Tessalônica, lugar que ele fundou uma igreja ali naquela região. E algo semelhante parece ter acontecido em Éfeso durante o período de cerca de 1 ano, desde que ele havia deixado a cidade. Já imaginaram esse tipo de coisa?
um homem como Paulo ter que enfrentar essas dificuldades, essas lutas, esses agravos durante o seu ministério terreno. Segundo, ele diz que ele entregou a própria vida para pregar o evangelho de Cristo, numa das declarações mais estonteantes que nós temos nas Escrituras. Veja aí o verso de número 24. Nós sabemos que acatar o evangelho, abraçar a mensagem da salvação, significa sacrificar o próprio eu. Esse é o golpe duríssimo que todo pecador precisa receber para que seja verdadeiramente convertido. Sem o sacrifício do eu, aos pés da cruz, nós não temos salvação. Não temos conversão propriamente dita. Tem que ter o sacrifício do eu. Nas palavras de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma vez na vida, num dado momento que você estava emocionado, num dezembro onde o Natal foi muito emocionante para você, você negou o seu eu. Não. O texto diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Esse é o golpe duríssimo no convite do evangelho para todos aqueles que querem experimentar a salvação. Mas preste atenção, não é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 24. Dê uma lida novamente. O que ele está dizendo aqui no verso 24 é que ele dispôs da sua existência física e continua dispondo, se preciso for, para que o evangelho seja apresentado nas suas cores adequadas, devidas a todos aqueles que precisam ouvir sobre a mensagem da salvação. Irmãos, a ironia da história é que isso que Paulo diz aqui vai se confirmar literalmente. Não muito tempo depois, ele vai ser martirizado numa das avenidas principais de Roma, tendo a sua cabeça decapitada. Terceiro, ele faz referência ao extenso tempo que gastou com eles, sem descanso, intensa e individualmente. Veja o verso 31. Quando o apóstolo diz que não apenas de forma pública ele se gastou para apresentar o evangelho, mas até naquele exercício de difícil compreensão, de casa em casa, fazendo com que a palavra da salvação pudesse ser entendida por cada família. E por último, ele fala do seu desprendimento e da sua disposição de custear o seu próprio ministério. É o que você tem aí no verso 33 e 34. E ninguém deve tirar conclusões apressadas desse texto, porque o apóstolo Paulo, preste atenção nisso, ele trabalhou fazendo tendas, era esse o seu ofício, quando estava passando por uma situação emergencial. E você pode ver lá no livro de Atos, quando ele deixa Corinto e ele se entrega totalmente à palavra, não havendo mais necessidade de trabalhar para custear a sua vida, porque ele estava recebendo donativos da única igreja que ele decidiu receber para a manutenção do seu ministério, que foi da igreja de Filipos. E ele também fez questão de estabelecer como uma norma não receber donativos nas igrejas que ele
teve a oportunidade de fundar, para que ele não lançasse sobre ele a desconfiança de que ele estava com algum interesse material na pregação do Evangelho. O seu ministério, portanto, foi custeado por outras igrejas já estabelecidas. Mas preste atenção, se você for ver lá em 1 Timóteo capítulo 5, 17, esse não é o padrão apostólico. O padrão apostólico sempre foi a manutenção digna, integral e permanente do ministério. E ele não diz aqui que tinha aberto mão da sua manutenção material por alguma questão de orgulho pessoal. E nem por causa do materialismo doentio que ele poderia estar imaginando acerca daqueles membros das igrejas da Ásia. Era simplesmente para evitar a má impressão de que ele pregava o Evangelho por algum interesse material. Como você pode ver aí, ele não pregava o Evangelho para receber ouro, nem prata, nem vestes. E tem uma coisa muito interessante no texto. Veja aí no final do verso de número 35, quando ele apresenta uma segunda razão: para melhor socorrer os necessitados. E é a única ocorrência que você tem no Novo Testamento onde há o registro de uma palavra proferida pelo Senhor Jesus que você não tem nos evangelhos. Lucas diz, registrando aqui, como sendo uma informação dada pelo apóstolo Paulo, que o mestre, durante seu ministério terreno, declarou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E esse recorte desse versículo é o texto básico do nosso mutirão sócio-evangelístico que acontece no segundo semestre. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, com ofertas vindo daquelas igrejas, especialmente da igreja de Filipos, Atos capítulo 18, verso 5, veja lá. O texto diz com clareza: Paulo deixou de trabalhar. Era uma situação emergencial. Ele parou de fazer tendas e ele se entregou totalmente à palavra. Capítulo 18, verso 5. Irmãos, a terceira razão que fez com que Paulo olhasse para trás e até se apresentasse como modelo para aqueles presbíteros lá de Éfeso, certamente foi a sua insuperável dependência espiritual. Isso pode ser demonstrado com facilidade. Você quer saber quanto um crente é dependente de Deus? Teste simples, não é pergunta de Enem. Investigue o quanto esse crente conhece da doutrina da graça. Quanto mais um crente conhecer de forma bíblica, doutrinária, experimental, a doutrina da graça, esse crente vai ser proporcionalmente mais dependente de Deus. A vida pecaminosamente autônoma é aquela vida que despreza a graça de Deus, ou que compreende pouco da graça de Deus. E com essa equação na mente, nós podemos dizer que Paulo certamente foi um homem, só perdeu para Jesus Cristo, mais dependente de Deus no Novo Testamento, porque sem nenhuma dúvida, você não vai ter ninguém que vai questionar isso. Ele foi o maior intérprete e aquele que mais experimentou da graça de Deus. E essa é a razão porque nós podemos vê-lo como sendo alguém excepcional na sua relação de dependência para com o Senhor. Não há uma questão a ser enfrentada nesse registro final da terceira viagem missionária sem que você note a extraordinária dependência do apóstolo às ações da graça de Deus.
Paulo afirma que é o Espírito Santo quem nomeia os líderes da igreja, diz o verso 28. Significa dizer que ele tem uma perfeita compreensão de que ele foi chamado pelo ministério, não porque ele se autonomeou, mas porque ele recebeu uma chamada especial e irresistível da parte de Deus, para que pudesse assumir os encargos daquele ofício, daquela vocação. E há duas evidências que indicam que na vida do apóstolo havia um domínio impressionante do Espírito Santo sobre ele. E essa é a razão porque nós podemos dizer que ele se apresenta para aqueles presbíteros como sendo alguém extremamente dependente do Senhor. Ele está sob constrangimento, veja o verso de número 22. Quando Lucas diz, ou registra, que Paulo reflete, mencionando em meu espírito, isso pode ser entendido no espírito com E maiúsculo, conforme você tem Atos 19, 21. E ele também tem a expectativa do sofrimento, diz o verso 23, porque ele está perfeitamente conectado com Deus, numa dependência extraordinária, debaixo das operações do Espírito Santo. A segunda lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, desse texto, é quando Paulo olha para o futuro. Ele olha para o passado e depois olha para o futuro. E a lição que a gente aprende é que todo pastor da igreja deve treinar a sua liderança para enfrentar os riscos típicos que podem acabar com uma igreja, dizimar o rebanho. E foi precisamente isso que Paulo fez ao advertir os presbíteros da igreja de Éfeso sobre os perigos futuros que poderiam comprometer a saúde espiritual daquela comunidade. A advertência tem aplicação universal, uma vez que a presente passagem não foi uma recomendação específica apenas para aquelas circunstâncias vivenciadas pelos líderes da igreja de Éfeso. Mas essas recomendações, elas se aplicam a todas as comunidades cristãs de todos os tempos, não apenas para aquele momento específico. E a metáfora do rebanho que Paulo utiliza aí não é uma ilustração preferida sua. Na verdade, ele só usa essa metáfora do rebanho para falar da igreja duas vezes no Novo Testamento, aqui e em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 7. A metáfora preferida de Paulo era outra, a da igreja como uma construção. Mas o seu uso aqui tem um objetivo claramente presumível. Ele vai identificar a igreja como rebanho porque ele deseja compartilhar com os presbíteros de Éfeso uma característica que precisa ser enfatizada. A igreja é uma comunidade vulnerável, o que talvez a metáfora da construção não fosse a melhor metáfora para ser utilizada aqui. Não há, portanto, comunidade cristã inexpugnável. Nós não temos, nem nos melhores momentos da história de uma determinada igreja local, em qualquer lugar que você possa imaginar do mundo, uma igreja blindada. Olha que coisa interessante. Eu quero mencionar duas coisas que talvez estejam passando pela sua cabeça. Presta atenção, ele está se reunindo com presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a principal igreja da província romana da Ásia. Um igrejaço. Anos depois, escrevendo a sua última carta pastoral a Timóteo, ele vai dizer: todos da Ásia
me abandonaram. Não é de rachar o coração? É de rachar o coração, irmão. Eles aqui estão abraçados, chorando, unidos, numa comunhão impressionante. E na hora que o apóstolo Paulo vai mais precisar do apoio daqueles irmãos, parece que eles o abandonaram. Mas esse não é a pior notícia. Tem uma pior do que essa. Lembra da primeira carta, das 7 do Apocalipse? Essa igrejaça, que era a igreja de Éfeso, lá 40 anos depois, muito pouco tempo, irmãos, 40 anos depois, o Espírito Santo sopra para João, escreve aí, um recado para essa igreja: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te e volta às primeiras obras, senão eu virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Irmãos, que palavras trágicas dirigidas a uma das igrejas mais vigorosas que nós tivemos na plantação realizada pelo maior de todos os missionários cristãos, o apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso. Bernardo, vamos escrever nos nossos anais de sabedoria: o tempo é um demolidor implacável, capaz de estragar uma espiritualidade vigorosa e talvez até de destruir relacionamentos tão santos que puderam ser sustentados durante uma época tão significativa. Que advertência para nós. Lendo esse texto, que é um dos mais calorosos que nós temos em toda a Escritura, e pensar que esses irmãos da Ásia abandonaram o apóstolo, e pensar que essa igreja abandonou o primeiro amor 4 décadas depois, é de rachar o coração. Imaginar que isso é possível acontecer. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo diz: olha, cuidado, diz para aqueles presbíteros, cuidado. Ele não disse isso, o tempo é um demolidor implacável, mas ele disse: olha, a igreja corre riscos, perigos, e vocês precisam estar atentos. E ele aponta para 2 perigos, 2 riscos. Ele diz: olha, a igreja tem poderosos inimigos lá fora. Em primeiro lugar, Paulo fala dos predadores do rebanho, chamando-os de lobos vorazes. Uma expressão que combina malignidade e insaciabilidade. À luz do ensino do Novo Testamento, fica claro que Paulo está falando de falsos mestres que já estão presentes naquele momento da história da igreja, procurando solapar a fé cristã. E, se possível fosse, esses falsos mestres iriam destruir a igreja com os seus dardos inflamados do maligno lançados contra o rebanho de Cristo. Havia uma proliferação, especialmente na Ásia, de falsos mestres. Basta que você leia a primeira carta que João escreveu. Ele foi pastor em Éfeso e escreveu a sua primeira carta para os irmãos lá de Éfeso. Basta que você leia o Apocalipse. E é possível que aqui, neste texto de Atos, Paulo já esteja fazendo referência àquelas heresias que já circulavam naquele pedaço do mundo, especialmente na Ásia, e que você vai ter a descrição dessas heresias no livro do Apocalipse. Inclusive, você tem a designação dos nicolaítas, que eram hereges que combinavam idolatria com imoralidade.
uma combinação mortal para a fé cristã, e que esses nicolaítas estavam lançando seus dardos para dentro da igreja. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 6, você tem isso. Irmãos, agora tem um detalhe. Olha lá. Esse é um risco muito difícil, né? Um perigo grave. Mas quando uma igreja é atacada de fora, frequentemente você vai ver um fortalecimento na unidade do rebanho. Preste atenção nisso. Os riscos de fora são difíceis, mas parecem que são menos perigosos do que os riscos de dentro. Porque quando a igreja sofre ataques de fora, a membresia tende, não é regra geral, mas a tendência é que os irmãos se unam num projeto de resistência diante desses ataques externos. Mas os problemas internos, que é a segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, eles podem contaminar terrivelmente a igreja e causar uma implosão do próprio rebanho. E esse é o segundo risco que Paulo apresenta para os presbíteros de Éfeso. As divisões pecaminosas decorrentes do desvio doutrinário. Escrevendo para os Gálatas, o apóstolo Paulo adverte dizendo que aqueles irmãos da Galácia estavam agora abraçando um outro evangelho. Timóteo foi pastor em Éfeso. E o apóstolo Paulo, ao lhe escrever mais tarde, confirma o que ele já antecipa aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Na pastoral anterior, na primeira carta, ele diz para que Timóteo não permita que outra doutrina seja ensinada dentro da igreja. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. E muitas vezes você vai ver igrejas acabando por um processo de cisma interno, divisões pecaminosas, porque os irmãos estão discordando de coisas que não são essenciais. Alguns irmãos queriam que a gente pintasse a igreja com a cor azul. Os outros irmãos disseram, não, era melhor pintar de areia. E por causa do azul e do areia, então os irmãos vão se dividir, porque não vão concordar com a cor que deve ser pintada a igreja. Já imaginaram um negócio desse? Mas acontece. Muitas vezes você tem uma comunidade implodindo internamente, porque você tem grupos se rivalizando, defendendo questões que não são essenciais para o andamento da causa cristã. E é interessante, quando você tem esses perigos internos, a igreja racha. E quando você tem ataques externos, a igreja parece se unir. Não é popular nós estabelecermos critérios rigorosos para avaliar as influências externas que procuram atingir a igreja, e muito menos não é confortável advertir aqueles que, dentro da igreja, por determinadas atitudes ou defendendo ideias estranhas, podem causar cisma ou divisão dentro do rebanho. A tarefa, portanto, daqueles que são líderes, e de forma vital, é preservar não apenas a pureza doutrinária e a pureza do testemunho daqueles que fazem parte da comunidade cristã, mas é preservar a sua unidade, não permitindo que influências externas e nem dissensões internas possam prejudicar a unidade do rebanho. E esse é o conselho que o apóstolo Paulo dá
para aqueles presbíteros lá de Éfeso. Ele olhou para o passado, olhou para o futuro, mas ele precisa prescrever para aqueles irmãos recomendações que sejam aplicadas no horizonte histórico que eles estão vivenciando, o presente. E ele diz então que todo ministro do Evangelho deve adotar ações adequadas para supervisionar o rebanho. 2 verbos aparecem nesse texto e que sintetizam a recomendação do apóstolo para aqueles presbíteros, com vista a que eles exerçam de forma sadia, saudável, o exercício da supervisão espiritual que lhes compete como líderes da igreja. Veja aí o verso 28, você tem o primeiro verbo, que é o imperativo. Atendei. E veja no verso 21, vigiai. 2 verbos que estão formulados como ordens, né, como palavras de comando, como imperativos, para que os presbíteros da igreja pudessem observar. O primeiro diz respeito ao cuidado interno, atendei. Os presbíteros devem cuidar de si mesmos e também cuidar do rebanho de Deus. É o que você tem aí no verso de número 28. E é interessante observar a ordem. Primeiro, eles devem cuidar da própria alma. Porque olha que coisa interessante. Sem o cuidado da própria alma, um líder não vai poder cuidar da alma dos outros. Isso é lógico. Todo líder deve cuidar primeiramente do seu próprio coração, para que esteja afinado com as exigências do Evangelho, com os padrões que nós temos na palavra de Deus. Se ele não consegue cuidar dele mesmo, ele não vai poder cuidar dos outros. E um detalhe interessante nos indicadores que devem servir como balizas na escolha de oficiais dentro da igreja, não é apenas o cuidado de si mesmo, mas o cuidado até da sua própria casa. Paulo escrevendo a Timóteo, olha, quem não cuida do seu coração e não cuida da própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Parece lógico, não é verdade? Como é que alguém vai ser escolhido como líder se ele não cuida do seu próprio coração e ele não cuida da sua própria casa? O teste da vida doméstica é um indicador rigoroso para nós usarmos na escolha de presbíteros e diáconos. E essa recomendação Paulo repete anos mais tarde, quando escreve para o jovem pastor Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 4, verso 16. O segundo verbo, vigiai, está relacionado com o perigo externo. Os presbíteros devem ser vigilantes no sagrado encargo de guardar o rebanho diante dos riscos que se apresentam no mundo, que podem comprometer a vida espiritual da igreja, mas principalmente devem ser vigilantes com relação aos predadores que estão presentes desde que o mundo é mundo e que procuram comprometer a saúde espiritual de todos aqueles que professam o nome do Senhor. A supervisão espiritual deve contemplar a vida do crente, preste atenção nisso, dentro da igreja e fora da igreja. Nós devemos incluir isso na profissão de fé de todo mundo. Porque não raro nós encontramos o seguinte: pessoas que não querem supervisão da igreja na vida que levam lá fora. Mas esse não é o padrão bíblico. Você não pode fazer
o que der na sua cabeça lá fora. E preste atenção, lá fora também inclui, como diz o irmão Davi de Jesus, as redes sociais. Você não pode falar tolice. Você não pode enodoar o evangelho com aquilo que você escreve no Facebook, no Instagram, seja lá onde, no Twitter. Você está representando a igreja lá fora. Mas olha que coisa contraditória. A gente tem ciência, não é aqui, mas em outra comunidade cristã, que a pessoa que foi chamada às falas por um comportamento impróprio ao evangelho, lá fora da igreja, chegou a dizer o seguinte: vocês não têm nada a ver com a minha vida. Vocês devem me supervisionar quando eu estiver na igreja. Lá fora mando eu. Lá fora manda você? Então, o que deveria ser feito com alguém que faz esse tipo de declaração é excluir da igreja. Então você quer mandar na sua vida lá fora? Então, receba aqui a sua exclusão. Fique tomando conta da sua vida à vontade lá fora. Porque para você ser membro da igreja, você precisa dar bom testemunho aqui e você tem que dar bom testemunho lá fora. Concordam? Vamos fazer uma consulta pública. Quem concorda com isso? Tá bom, né? Tem que ser assim, irmãos. Eu não posso ser supervisionado pelos presbíteros da igreja apenas quando eu vier domingo para a igreja. A minha vida toda precisa ser supervisionada. E é isso que Paulo diz aqui. Atendei por todo o rebanho de Deus. Acho que 2 semanas atrás um pastor me ligou para gente fazer uma consulta. Amigo, não é do nosso presbitério. Ele me fez uma consulta sobre a situação de uma pessoa que chegou na igreja. E o camarada tem um bar. E ele perguntou para mim, o que é que eu faria? Como é que eu vou fazer com esse camarada que está querendo agora ser membro da igreja e ele tem um bar? Eu digo, meu querido colega, eu não receberia na membresia da igreja. Ele tem que dar um fim nesse bar dele, porque ele não pode ser membro da igreja sendo dono de um bar. Ele disse, olha, ainda bem, eu estava pensando isso, mas eu estava com dúvidas. E ainda bem que você me deu essa luz, concordando comigo, porque agora meu coração está em paz. Verdadeiramente não pode um dono de um bar agora querer ser membro da igreja. Você sabe que esse foi um dos conflitos que fez com que o pastor Josué Rodrigues abandonasse o seu trabalho aqui em Belém e seguisse para o ministério sagrado de tempo integral. Você sabe onde é que ele trabalhava? Ele era oficial da Marinha, maquinista, mas não tinha viagem. Mas ele conseguiu um emprego para supervisionar caldeiras. Ele tinha habilidade, foi formado na Marinha Mercante para isso, como maquinista, e apareceu aqui em Belém um emprego para tomar conta das caldeiras de uma grande empresa. E ele aceitou o emprego nessa grande empresa. Sabe qual era a grande empresa? A Souza Cruz. Fábrica de cigarros. E aquilo mexeu com a sua cabeça. Olha, eu não posso estar trabalhando em fábrica de cigarro. Vou largar isso. Deus está me chamando para o ministério. E ele seguiu para o Rio de Janeiro, nunca mais voltou. Não é verdade? Então,
o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles presbíteros: supervisionem, vigiem a vida daqueles que são membros lá da igreja de Éfeso. Irmãos, o apóstolo sabe que o fiel exercício dessa função não é uma simples questão de convicção moral ou espiritual de quem quer que seja. É um desafio da própria função delegada para aqueles que são líderes da própria igreja. A despedida propriamente dita, você tem aí a partir do verso 36, onde eu quero terminar apenas destacando 3 coisas que merecem ser notadas aqui. A primeira delas aí é o costume cristão de orar de joelhos. Preste atenção nisso. A posição usual de oração que você tem nas Escrituras não é de joelho. Geralmente você vai ter os crentes orando em pé. E para nossa reflexão, orando em pé e de olhos abertos. Você não tem nenhuma instrução da oração sendo feita obrigatoriamente, tem que ser feita de olhos fechados. Nós fechamos os nossos olhos para melhorar a nossa concentração, para não sermos distraídos com as coisas que estão ao nosso derredor. E nós não devemos aqui sacralizar a forma. Essa é a pior coisa da vida espiritual, você estabelecer algum modo fixo através do qual, e através apenas dessa maneira, Deus vai ouvir as suas orações. Tem até aquela música que diz assim: de joelho é melhor. Quem aqui já cantou isso? Evaristo, levanta a mão. De joelho é melhor. Também já cantei muito. Tudo bem, às vezes é melhor mesmo. Quando a situação exigir. E é aqui que você pode aplicar esse conceito. Era um momento grave, solene. Lucas não está dizendo: olha, essa é a maneira sacrossanta de orar. Deus só ouve a oração se você se ajoelhar no seu quarto. Não tem isso. Isso não é bíblico. Não é? Mas em ocasiões solenes, graves, de muita pressão, talvez seja melhor orar de joelho para buscar a Deus de forma intensa. A segunda coisa que você tem nesse texto é o afeto cristão entre aqueles que são servos de Deus e chamados para a liderança do rebanho de Cristo. Lucas faz questão de enfatizar que havia laços profundos de amor fraternal entre o apóstolo e aqueles presbíteros. É quase que indescritível a cena que Lucas registra aqui. Eles abraçados, de joelhos, orando e chorando. Tão grande era o afeto que os unia. Um negócio impressionante. Havia abundante graça entre eles. Não é possível saber o que aconteceu anos mais tarde, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo aquilo que eu já mencionei, 2 Timóteo capítulo 1, verso 15. Todos os da Ásia me abandonaram. A gente não consegue saber o que foi que aconteceu no relacionamento entre eles. Mas fica o alerta. As relações mais bem estabelecidas, elas podem se degenerar com o tempo, se nós não cuidarmos corretamente dos nossos relacionamentos. Preste atenção nisso. Se nós não cuidarmos de maneira santa dos nossos relacionamentos, eles vão se degenerar com o tempo.
Aconteceu com o apóstolo Paulo, por que não pode acontecer conosco? E por último, na despedida propriamente dita, você tem um quadro extraordinário de resignação cristã. Diante daquela separação definitiva, não foi fácil para Paulo lidar com aquela realidade, muito menos para os irmãos. Eles estavam perdendo aquele que reconhecidamente era o maior líder cristão da igreja daqueles dias. Mas o momento indicava que tal fato iria acontecer, confirmando que essa era a inquestionável vontade de Deus para a vida do apóstolo. A tristeza era normal, até suportável, e iria redundar em crescimento espiritual para o próprio apóstolo e para aqueles irmãos em Cristo. Deixa eu fazer algumas perguntas para a nossa aplicação. Vou repetir as duas que eu fiz hoje pela manhã. Você costuma ser rigoroso em seguir as orientações de Deus em cada circunstância? A procurar entender a vontade de Deus, se é para ir, se é para recuar. Lembra que hoje pela manhã nós vimos o texto que fala que Paulo não seguiu no navio por precaução. Ele deu um passo para trás. Mas no mesmo parágrafo ele diz assim, olha, eu estou resoluto em ir para Jerusalém. Ele tem coragem. Prudência e coragem são duas coisas que nós precisamos combinar na nossa vida. Porque a vida cristã é dinâmica, não é estática. Segundo, há alguém aqui sendo chamado para ser pastor? Levante a mão. Não precisa levantar a mão. Não é? Há alguém aqui sendo chamado para o pastorado, para o ministério sagrado? Se há alguém, você tem aqui as melhores recomendações que podem ser dadas para alguém que quer servir na liderança do rebanho de Deus. Terceiro, quando você faz um balanço da sua vida espiritual, quando você olha para trás, a sua consciência fica em paz? Você, ao refletir sobre a sua maneira de viver, você pode dizer que cumpriu o seu dever? A sua consciência está tranquila? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. A cada ano, a cada aniversário, a cada data significativa de balanço. Quarto, quais os riscos que você antecipa para o futuro da sua caminhada cristã? Você consegue olhar para o futuro e ver alguma coisa que pode lhe atrapalhar na sua fé? Essa é uma avaliação, uma verificação, uma investigação que todos nós devemos também proceder. Não apenas olhar para trás, mas olhar para frente. E nos preparar para os riscos que podem nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. E por último, pensando no presente, há alguma providência espiritual que você precisa tomar hoje, não é amanhã, nem semana que vem, hoje, para que você possa andar melhor na sua caminhada com Deus? Tem alguma coisa que você precisa fazer? Se você tem alguma decisão para melhorar a sua caminhada cristã, a hora é agora. Não deixe isso para a próxima semana. Tome essa decisão hoje.